Galera, é incrível como que comunista adora justificar o sucesso dos outros para poder tentar justificar o fracasso dele. Nesse debate aqui que a gente vai ver, a Carla Castro, que é antifeminista, ela deu uma surra de argumentos nessa feminista que você tá vendo aí na tela nesse momento, com essa franja aí. O franja mal feita, né? Você olhou para uma pessoa, você viu essa franja aí que você tá vendo mal feita, você pode falar, é feminista. É incrível como que esse estereótipo não falha, né? É verdade. Você pode observar, esquerdista, no caso do homem, ele parece um morador de rua. Como vocês já viram várias vezes aqui no canal, né? Um mendigo virtual. Agora, é mulher, tem a franja mal feita. É inacreditável. O estereótipo, ele não falha, meu querido. Então, essa feminista aqui, que a gente vai ver no debate agora, ela tentou argumentar nesse debate que não existe país comunista. O quê? Mesmo a Coreia do Norte sendo assumidamente comunista, mesmo a Coreia do Norte assumindo todos os ideais comunistas, mesmo o ditador da Coreia do Norte falar que é comunista, mesmo lá ninguém tendo propriedade privada, todo mundo se ferrando igual, tudo sendo do Estado, como é também em Cuba, como é na Venezuela, mesmo com todos esses indícios na cara da pessoa, ela falou que não existe países comunistas. Vai tomar no... E fora esse absurdo que eu acabei de falar pra vocês, ela, como todo comunista, ela tentou argumentar que o capitalismo, que é um dos meios, né, que todo mundo tem uma chance, pelo menos, de mudar a sua qualidade de vida, mudar a sua própria realidade, ela falou que o capitalismo é opressor. Não só opressor, mas explorador também. Eu não acredito no que eu ouvi. É como eu sempre falo, pessoal, todo comunista que não conseguiu prosperar, ele vai colocar a culpa da incapacidade dele de prosperar no outro. Mas é aquele negócio, né? Todas essas desculpas que eu acabei de falar pra vocês aqui, que ela usou no debate, não colou e ela tomou uma surra da antifeminista nesse debate e a gente vai ver agora. Carla, não existe hoje nenhum país comunista no mundo. Por que não existe? Isso você tá ouvindo de uma comunista. Certo. Nem Coreia do Norte? Coreia Popular hoje ela é socialista. Ah, agora eu tô respirando mais aliviado, né? Ela fala como se tivesse alguma diferença do socialismo pro comunismo. Nos dois, todo mundo passa fome, não tem propriedade privada, tudo é do Estado, tudo é do ditador. Ela fala como se tivesse alguma diferença entre os dois. Que merda, hein? Por quê? Tem uma explicação muito teórica para isso, tá? O comunismo é um conjunto de princípios de libertação da classe trabalhadora. Libertação. Bem irônico essa classificação que ela deu pro comunismo, né? Todos os países que implementaram o comunismo, dentro deles, o povo tá tentando fugir e não consegue. Aí ela vem falar de libertação. Eu não sabia que esse debate ia ter piada também. O que engloba isso? O que engloba? Uma sociedade sem propriedade privada dos meios de produção, uma sociedade sem classes sociais Que maravilha. e sem Estado, sem existência nenhuma de Estado. Que maravilha, hein? Nós temos hoje países socialistas que são Cuba, Coreia Popular, Laos, Vietnã China. e China. Camboja. Não, Camboja não é socialista. Também não entra nos critérios de socialismo. Eu estou te literalmente citando os que são considerados socialistas de acordo com Marx. O que é o marxismo? O velho vagabundo que nunca fez nada. De acordo com ele, são esses países. Puta merda, hein? E o que é socialismo para Marx? O que é socialismo? É a fase intermediária para o comunismo, que é a socialização dos meios de produção, a coletivização dos meios de produção. Deve ser muito bom viver em Nárnia, né? Pensa comigo, se existir um lugar onde uma empresa é de todo mundo, quem que vai tocar o negócio? Quem que vai colocar capital no negócio para poder começar a gerar? Não sei. Esse é o princípio básico de qualquer negócio, né? Mas, segundo ela aqui, existe uma empresa que é de todo mundo. O que são meios de produção? São as indústrias, Meu Deus são do as céu. fábricas, são os locais onde estão a classe trabalhadora produzindo tudo que a gente tem aqui. Se essa mesa existe, se esse microfone existe, se esse negócio aqui existe, se esse livro existe, é graças à classe trabalhadora. E alguém que investiu no dinheiro para comprar esse material. Corte rápido. Alguém tem que explicar para feminista que quando alguém gera um emprego, gera um objeto para poder se vender, aquilo gerou custo. Alguém teve que pagar imposto, alguém teve que pagar luz, alguém teve que pagar salário. Não tem como uma empresa ser de todo mundo, sendo que alguém tem que arcar com esses custos, alguém tem que arcar com essas responsabilidades. É por isso que eu tô falando, deve ser muito bom viver em Nárnia, né? Mas essa pessoa que investiu esse dinheiro não trabalhou. É, realmente, não trabalhou. O empresário hoje, ele só fica de bunda pro alto recebendo dinheiro. O dinheiro cai assim, ó, de montanha em cima do empresário hoje, né? Ela tá usando o trabalho de outra pessoa, a mão de obra de outra pessoa e pagando salário para essa pessoa
dar E o o seu dinheiro trabalho. dela caiu do céu, Carolina? O dinheiro veio de alguma produção, de algum trabalho que ela teve. Sabe de onde que veio esse dinheiro? Do Carla? governo. Não. Na verdade, não. Se você pegar a Tem história gente do que tá Brasil... ficando rico com o governo. Antes do feudalismo, tinha o sistema escravagista. Ela não vai meter essa, não. Ela vai meter essa? Lembra que antes da gente ter o capitalismo, o feudalismo, a Sim. gente tinha um sistema escravagista? Sim. Não é Então, no possível. Brasil, muitas pessoas acumularam riquezas por conta da escravidão, porque eles não pagavam pelo trabalho das pessoas. Então, eles produziam, faziam plantação de algodão, de soja, as pessoas trabalhavam em escravidão e elas não recebiam nada pelo seu trabalho, absolutamente nada. Homens e mulheres eram escravizados e não recebiam nada pelo seu trabalho. Quem recebia o dinheiro dessas pessoas? Os donos dessas terras, os proprietários de terras, os grandes latifundiários, os fazendeiros, que até hoje continuam com as suas fazendas, com as suas propriedades, com as suas fortunas. Alguém tem que avisar pra ela que a abolição da escravidão foi em 1888, ou seja, tem mais de 130 anos. Qual fazendeiro que está vivo, minha querida, desde aquela época? Essa desculpa que ela tá dando é a mais sem nexo que eu já escutei na minha vida. Ela tá querendo dizer que se você conseguiu empreender e você conseguiu ter sucesso no seu empreendimento, na verdade você não teve sucesso com o seu empreendimento. Na verdade você está ganhando dinheiro do quê? Lá da época da escravidão. E acumulando desde então. Deus do É um céu. acúmulo de capital desde o início da história. Não é possível. Desde a época de escravidão que não se remunerava pessoas. E quem começou a empreender agora? O dinheiro veio da onde? E daí você sabe que, por exemplo, eu trabalhei muito tempo no shopping, como vendedora de Eu shopping. também. Você tinha meta no shopping, não tinha? Tem. Trabalhei numa loja que a meta era 200 mil. Então, durante 30 dias, eu fazia 200 mil pro meu chefe. Outra história totalmente incoerente. Se ela fazia 200 mil de vendas pro chefe dela, se ela tinha essa capacidade de vendas, por que ela não largou esse emprego e abriu uma loja pra ela? Realmente. Pro dono da loja, certo? Quanto que era o salário que a gente recebia no final do mês? Dependia da comissão. 2.000, dependendo da comissão que você recebia. Mas você fez 200 mil pro seu patrão. Você vendeu a sua força de trabalho por 1.800. Esse aqui é o maior caô da história que eu já escutei na vida. Quem que em sã consciência vai vender 200 mil trabalhando em uma loja de shopping para poder ganhar 1.800 reais no final do mês? Em nenhum momento a pessoa vai pensar, olha, se eu consigo fazer 200 mil para essa pessoa, eu acho que eu consigo fazer muito mais para mim e vai abrir uma loja própria. Essa história é a mais sem pé sem cabeça que eu já escutei na vida. Não tem nexo. Você trabalhar, você faz 200 mil e você ganha 1.800. Pelo amor de Deus, vai contar historinha pra boi dormir. Essa história não tem lógica, não tem pé nem cabeça. Agora, sabe o que tem lógica? Você não cair nesse papo e você conquistar a sua liberdade financeira. Você sabia que hoje você tem possibilidade de você ganhar de 2 a 4 mil dólares trabalhando aí do sofá da sua casa, do conforto da sua casa, sem você precisar falar uma palavra em inglês? Você pode usar o mesmo método que eu usei para poder sair do CLT. Eu trabalhava como motoboy, olha só, tempo difícil esse aqui. E hoje, eu usando o método que você pode usar da sua casa também, eu mudei de vida e hoje eu moro em um dos lugares mais falados e mais comentados do mundo. Eu moro de frente pra praia, no lugar onde eu sempre sonhei em morar. E assim como eu mudei a minha vida, você pode mudar a sua vida também de forma simples, aplicando esse método aí da sua casa. E se você tá se perguntando agora, nesse momento, Daniel, mas você confia nesse método mesmo? Esse método é seguro? Bom, eu não só confio nesse método, como foi eu que desenvolvi. Foram 10 anos desenvolvendo esse método, aplicando, testando, aprimorando para que eu pudesse vir aqui e indicar esse método com segurança para você poder usar aí da sua casa. E hoje eu tenho muito orgulho de poder falar que hoje o meu método é um dos mais eficazes que tem na internet e seguro para quem está aplicando de casa. Só para você ter uma noção, olha só como que esse método que você pode aplicar está mudando vidas. O Douglas Fontes, do dia 11 de agosto até o dia 10 de setembro, ele fez R$5.320. Ele já conseguiu comprar a moto que ele sempre quis comprar, ele já realizou o sonho da vida dele. Eu tenho certeza que ele vai comprar muito mais coisas, vai conseguir realizar outros sonhos também. E o Douglas, há um tempo atrás, ele estava morando de favor. Hoje, ele já conseguiu, é claro, comprar a moto dele, que era o sonho dele, e hoje ele já está morando na casa dele. Se isso não é mudar de vida, eu não sei mais o que é mudar de vida. A Thalita da Silva, em 8 dias, olha só, 8 dias, ela fez R$1.600, trabalhando do conforto da casa dela. O Carlos Ferreira, ele tá na faculdade ainda, ele nem tá no mercado de trabalho. Ele tá aplicando o meu método e ele tá tirando todo mês R$6.000. E isso do conforto da casa dele. O Lucas Almeida, ele tá fazendo mais de R$9.500 todo
todo mês do conforto da casa dele, através do meu método que você pode aplicar aí da sua casa. O Paulo Rodrigues está fazendo mais de R$11.500 todos os meses da casa dele. O Yuri Souza está fazendo mais de R$11.000 todos os meses aplicando o meu método do conforto da casa dele. É por isso que eu falo, pessoal, com certeza absoluta. Se você é uma pessoa dedicada, esforçada e focado, você tem total possibilidade de conseguir fazer esses valores que eu mostrei aqui aí da sua casa. Faz o seguinte, eu vou te fazer um convite agora. Você que está querendo mudar a sua vida financeira, dá uma chance para você. Clica agora no primeiro link da descrição, você vai vir para cá, ó, pro meu WhatsApp particular. Não é robozinho que vai te atender, não é máquina que vai te atender não. Sou eu que vou te atender. Eu vou te explicar como que meu método funciona, como que você pode aplicar ele e melhor ainda vou te dar um treinamento gratuito meu que você vai poder começar a aplicar hoje da sua casa e você já vai caminhar rumo ao seu sucesso financeiro. Se você está pensando, Daniel, mas eu não sei se eu vou ter tempo, não sei como é que vai ser. Não procrastine. Aproveita que você está no vídeo agora, clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Não negocie a sua liberdade com a sua procrastinação. Clica no primeiro link. Aproveita que você está vendo esse vídeo agora, já clica no link para poder deixar salvo para você poder vir falar comigo. Através desse método, eu realizei os meus sonhos de viajar, eu realizei o sonho de eu ter o carro que eu sempre quis ter, realizei o sonho de morar onde eu sempre quis morar, de frente para a praia. E eu era um CLT, eu era um simples motoboy. Se eu conseguir, você pode ter certeza, eu não sou melhor do que você. Você pode conseguir também. Então clica no primeiro link da descrição e vem falar comigo. Não negocie a sua liberdade. É agora ou nunca. Clica aí no primeiro link da descrição. O seu patrão está lucrando 200 mil em cima do seu trabalho. Caroline, você é inteligente. Mas ele gasta com a loja, ele gasta com o salário dos funcionários e também ele viaja para Disney com a sua força de trabalho. Do jeito que ela fala, parece até fácil empreender, né? Por que ela não empreende? Para ela poder ver como é que é fácil. Enquanto você não tem folga, você Caroline, trabalha... Posso ele paga os impostos. Posso terminar? Posso terminar, né? Os impostos que ele paga, dependendo do que ele tem com o governo, esses impostos voltam para ele. Da onde que ela tirou isso, gente? Dependendo da quantidade de mulheres, às vezes, que ele tem dentro da empresa, esses impostos voltam para ele. E é muito interessante a mais-valia nesse meio tempo. Porque se você gera 200 mil pro seu patrão e recebe 1.800... Gente, qual que é o idiota? Fale pra mim, qual que é o idiota que consegue vender 200 mil no mês, sabe que tem essa capacidade de vendas e não abre uma loja própria para poder ter esse faturamento? Qual que é o imbecil, né, que consegue fazer esse faturamento e vai ganhar 1.800? Pelo amor de Deus, cara, sério. Eu até tenho cara de idiota, mas eu não sou tanto assim para poder cair nessa lábiazinha aqui, nesse papinho aqui, né? Tem um lucro em cima disso, em cima do seu trabalho, da sua força de trabalho. Enquanto você está fazendo 200 mil para o seu patrão, ele está lá sentadinho, sem fazer nada. Eu queria saber qual que é o empresário que ela conhece que fica sentadinho de rabo pro alto o dia inteiro. Quem trabalha é a classe trabalhadora. Quem financia tudo isso são os burgueses que acumularam capital desde a época da escravidão. Desde aquela época, essas famílias têm o mesmo sobrenome. Tá escutando aqui, né? Você que é empresário, montou alguma coisa e teve um sucesso aí no seu negócio, você não teve sucesso por mérito próprio. Você escutou aqui, né? O que a feminista falou. Você está tendo sucesso porque você acumulou capital desde a época da escravidão. Eu nem vou zoar, né? Porque ela tá falando isso, às vezes nem é culpa dela. Às vezes é culpa do psiquiatra que deu alta. Se você for atrás de algumas pessoas e pesquisar, por que o banco da família Safra tem dinheiro? Por que a família Safra tem dinheiro? Vai ao longo da história estudar por que a família Safra tem todo o dinheiro que tem hoje. Por que eles são donos de bancos? Ela pegou um exemplo para poder generalizar todos os empresários. Minha querida, vai aqui na Uruguaiana, no Rio de Janeiro, e pergunta ao empresário que tá lutando pro negócio dele continuar de pé. Vai lá nesse cara e pergunta, e aí, tá fácil o negócio aí? Tá ficando de bunda pro alto o dia todo? Tá gastando o dinheiro que você acumulou lá da escravidão até aqui? Vai na 25 de março, em São Paulo, e pergunta aos empresários lá, e aí, tá todo mundo de bunda pro alto? Tá muito bom aí? Gastando dinheiro lá da escravidão? Essa não é a realidade dos empresários. Os empresários batalham muito, às vezes, para poder manter o seu negócio. Abre um negócio de açaí hoje, abre um negócio de hambúrguer hoje, abre um salão de beleza, abre uma lojinha de vender capa de celular para você ver como é que é fácil. É o que eu falo, galera. É muito fácil você justificar o esforço do outro como nada, quando você não se esforça para nada mesmo. Quando você vai atrás dos burgueses para entender por que eles têm o dinheiro que eles têm, não é por trabalho, não é porque eles trabalharam. É porque eles literalmente exploraram a mão de obra da classe trabalhadora ao máximo. E pagam pouco, em condições precárias. Numa jornada 6x1, que às vezes você sobrevive
pra viver trabalhando. Faz o seguinte, quebra a cara de todos os empresários, monta um negócio hoje aí e paga 10 mil pro funcionário pra você ver como é que é molinho. Você pega um ônibus 2 horas por dia, às vezes 3 ônibus, 3 horas por dia, passa 8 horas no ambiente de trabalho, 6 dias na semana com uma folga, às vezes um domingo no mês, às vezes você vende a sua folga pra conseguir bater meta pro seu chefe, senão você não ganha a sua comissão. Alguém tá obrigando ela a trabalhar? Alguém tá colocando uma arma na cabeça dela e falando assim, vai trabalhar naquele lugar? Minha querida, é só você não trabalhar. Abre um negócio pra você. É moleza. Você não tá falando que é mole? É moleza. Abre o negócio. E você sabe disso porque você foi vendedora. Às vezes você chegava no final do mês, faltava 5 mil pra você bater a sua meta e você não recebia a sua comissão porque você não bateu os 200 mil que o patrão queria. Então você recebe o básico do comércio, 1.447. Mas você fez aquele dinheiro um mês inteiro. Patrão, você vendeu a sua força de trabalho um mês inteiro. E você não recebeu nada daquilo. Ela deve ter sido sequestrada, né? E deve ter sido obrigada a trabalhar nessa loja. Deve ser o motivo dessa raiva dela aqui, deve ser esse. Porque você não bateu a meta que o patrão botou. Mas ele vai continuar recebendo. E você não vai receber sua comissão. Você não vai ter sua folga, você vai ter perdido seu tempo com a sua família, você vai ter passado um tempão no ônibus esperando pra chegar no seu trabalho pra passar 8 horas lá, às vezes 12. Porque eu entrava no shopping às vezes às 9 e saía às 10, porque dobrava pra conseguir bater meta. É justo isso com a classe trabalhadora? A exploração que o sistema capitalista faz com a classe trabalhadora? Não, não é justo, cara. Não é justo. Defender esse sistema não é justo. O sistema bom mesmo, é o comunista e o socialista. Esse é muito bom. Lá todo mundo vive igual, passando fome, passando necessidade, sem propriedade privada. Esse é maravilhoso. Mas esse sistema ninguém quer viver, né? Ninguém vai pra Cuba viver esse sistema maravilhoso. Ninguém vai pra Coreia do Norte viver esse sistema maravilhoso. Eu costumo falar que o capitalismo realmente ele tem muitos defeitos, muitos problemas realmente. Mas pelo menos no capitalismo você tem a chance de melhorar de vida, de mudar de vida. E nem adianta falar, mas é mentira, isso é impossível. Não, não é impossível. Eu tô aqui de prova. Eu era motoboy. Eu trabalhava como CLT, como motoboy. E eu consegui prosperar e mudar a minha vida através do capitalismo. Você acha que se eu vivesse em um país socialista, você acha que eu iria conseguir mudar de vida? Eu iria conseguir mudar minha própria realidade? Então no capitalismo, por mais que tenham erros, as pessoas têm a chance. No comunismo, não se tem a chance. Me cita uma pessoa que mudou de vida no comunismo. É claro, tirando o ditador e os puxa-sacos do ditador. Esses roubam a população inteira, eles mudam de vida realmente. Mas agora, cita uma pessoa que conseguiu prosperar, mudar de vida através do sistema do socialismo e do comunismo. Esse pessoal vai ficar pensando a vida inteira, porque de fato não tem. Caroline, não é justo o que o governo faz com o trabalhador hoje. Exatamente. Hoje, nós temos um governo onde o presidente, ele se tornou um milionário. A mulher dele usa a bolsa de 200 mil reais da Hermès. Corte rápido. E ela não trabalha hoje. Então, se você pensar que o salário de um presidente, com todos os descontos, chega a 30 mil reais, quantos meses de trabalho como presidente o presidente precisa para comprar uma bolsa de 200 mil para a mulher dele? Nenhum. Por quê? Porque ele compra no cartão corporativo e bota sigilo de 100 anos. Ou seja, uma mulher também que se declara feminista, Bolsonaro fez isso também, mas né? que não tem empatia, porque era amante dele quando a mulher dele ainda era viva, ou seja, não tinha sororidade, que se chamam, né? Não tinha sororidade porque a mulher dele era viva. Você tá falando que a Janja já era amante do 2004. do Lula? 2004, eles já tiveram um caso, e aí depois desse caso, óbvio, ele tinha muitas amantes naquela época, ela passou, conseguiu um cargo na Itaipu Nacional, onde ela ficou por 14 anos ganhando 20 mil reais, não teve empatia com milhares e milhares de meninas que fazem sociologia, meninas e meninos, Rapaz, eu não sabia dessa história não. Caraca, bizarro, hein? que entram no curso de sociologia e não tiveram a oportunidade de fazer um concurso público, porque a Janja entrou e o presidente da Itaipu Nacional, ele era um petista e ele deu o cargo para ela, onde ela permaneceu nesse cargo por 14 anos, e por isso ela tinha todo o tempo do mundo para ficar na porta da delegacia, não sei onde ela ficava, lá em Curitiba, fazendo manifestação pró-Lula, e aí conseguiu reatar, né, esse relacionamento com ele. Corte rápido. Então, é uma mulher que se declara feminista, que não tem sororidade, né? Dona Marisa, ex-primeira-dama, morreu alcoólatra, porque o marido tinha uma relação difícil com o marido. Uma pergunta, qual a relação da vida pessoal dessas pessoas com a pauta? A relação? A relação é que socialistas, é porque você está falando da vida pessoal deles. Eu acho que o debate então, eu tô dizendo do enriquecimento do governo, que você está dizendo do enriquecimento do empresário, né? Corte rápido. Então, assim, obviamente... você está criticando o Estado burguês. Engraçado que ela critica o Estado burguês, mas essa galera que se diz comunista, socialista, como Lula mesmo, né?
quando ele chegou ao poder, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Usufruir de toda a burguesia que ele tinha na mão dele, né? E tá usufruindo até hoje. Ah, a hipocrisia, não? Tudo isso que você falou, Carolina, em relação às pessoas que se aproveitaram, né, da escravidão, que não começou no Brasil. Por exemplo, quando você falou assim, Carla, as mulheres negras eram empregadas. É verdade, isso aconteceu aqui. Mas na África, a empregada da mulher negra era negra, entendeu? A empregada da rainha negra do Egito era negra. Corte rápido. Então, todos eles eram negros, porque na África, eles já uma tribo escravizava a outra, e foi através dessa escravidão que começou lá que os portugueses e todos os outros europeus começaram a trazer os malditos navios negreiros. Isso não é verdade. Isso é verdade. Todo povo que luta entre si escraviza o outro, Carolina. Isso é desde os primórdios. Essa informação é da Brasil Paralelo. Não é, Carolina. Infelizmente não é, Carolina, é que, na verdade, eu já Primeiro que essa informação não é da Brasil Paralelo. Essa informação é um fato histórico documentado. Negros escravizavam outros negros. Isso é um fato histórico registrado. Não é uma informação da Brasil Paralelo. A única coisa que a Brasil Paralelo foi o quê? Noticiar essa situação. Tanto que o Zumbi dos Palmares, que é tido como herói aqui no Brasil, né? Ele foi um grandíssimo safado vagabundo. Ele tinha os seus próprios escravos negros. Ele invadia fazendas, ele roubava os escravos dessas fazendas, ele estuprava mulheres que residiam nessas fazendas. O Zumbi dos Palmares, ele foi tão ruim, mas tão ruim, que ele só morreu por causa de um detalhe, porque ele foi traído por um amigo dele que não aguentava mais ver as maldades que ele fazia. Esse suposto amigo do Zumbi dos Palmares delatou o Zumbi dos Palmares para o bandeirante Domingos Jorge Velho, e só assim conseguiram tirar a vida do Zumbi dos Palmares, que era um grandíssimo vagabundo. E eu acho engraçado esse pessoal diminuir, né, a história que o Brasil Paralelo conta, de histórias registradas, documentadas, que qualquer pessoa pode procurar no Google agora. Eles diminuem essas histórias contadas pela Brasil Paralelo, mas eles acreditam no Karl Marx, que foi um tremendo vagabundo, gingolou, nunca fez nada na vida, nunca trabalhou, e criou essas teorias da conspiração do comunismo, do socialismo, onde hoje várias pessoas seguem e ficam defendendo vamos todos serem iguais. Mas esses mesmos que defendem vamos todos serem iguais, quando eles chegam a uma situação de poder, aí eles não querem mais largar o osso. Assisti o vídeo da Brasil Paralelo que eles falam exatamente isso. Carolina, eles pegaram, óbvio, eles dados criam, históricos. na verdade, eles criam uma história paralela ao que se conhece como história. História real é do Karl Marx. Essa é real mesmo. Carolina, um revisionismo histórico. Quantos escravos o Império Romano teve no mundo? Como é que era o Império Romano? Chegava numa sociedade, dominava, matava os homens mais fortes, dominavam tudo, escravizavam o resto do povo. Era assim que funcionava. Era assim que funcionava. A África continua nesse mesmo sistema. Uma tribo que queria dominar o território da outra ia lá, matava os mais fortes, os guerreiros mais fortes, dominavam aquele território e simplesmente escravizavam o restante da outra tribo. É assim que funcionava naquela época, né? Então a gente está falando aqui, desculpa, tá? Que a gente fugiu do tema, a gente estava falando de capitalismo, né? Mulheres em países socialistas capitalistas. Exatamente. Então o que acontece? O capitalismo, o comunismo, como você disse, nunca aconteceu, né? E nem nunca vai acontecer, porque as pessoas também, elas não têm o mesmo tipo de pensamento e de força de trabalho. Então, por exemplo, é justo que esse podcast esteja sendo apresentado no canal do DelasCast, porque foram eles que promoveram todo esse lugar aqui, todo custo está com eles. Não seria justo que fosse no meu canal ou no seu canal, porque o custo ficou para quem está promovendo o debate, certo? Exato. Então, o que acontece? Algumas pessoas aqui trabalham mais, outras trabalham menos, umas trabalham dentro das suas funções, mas existem pessoas na mesma função que tentam trabalhar menos que a outra, e isso aí vai da índole do ser humano, por isso que o comunismo não é uma coisa viável, né? Só que o capitalismo, ele possibilitou que pessoas mudassem de classe social, né? Quando a gente fala de um bilionário como Elon Musk, por exemplo, ele é um homem imigrante que nasceu na África do Sul. E que era dono de esmeraldas. Olha a justificativa dela, mas ele era dono de esmeraldas. E qual que é o problema dele ser dono de esmeraldas? É incrível como que uma pessoa que nunca conseguiu produzir nada na vida tenta menosprezar o que o outro já conseguiu construir. Você já percebeu isso? Mesmo que o Elon Musk fosse muito rico quando era jovem, que não é essa a realidade dele, mesmo se ele fosse muito rico, isso não iria tirar o fato da genialidade dele. Ele se tornou o homem mais rico do mundo. Por quê? Porque ele conseguiu criar coisas, ele conseguiu agregar valor a coisas. Ou seja, o mérito é do cara. Eu conheço pessoas
pessoas que herdaram muita grana e perderam tudo. Não conseguiram multiplicar o patrimônio da família. É por isso que eu falo, mesmo que o cara seja herdeiro, o cara tem que ter uma cabeça muito boa para ele poder conseguir multiplicar aquela herança, senão ele vai gastar tudo. Só que é claro, né, comunista e socialista adora justificar o fracasso dele, né, apontando o dedo pro outro. Ah, o outro conseguiu porque ganhou, o outro conseguiu porque herdou. Pare de olhar pro que o outro conseguiu, pro que o outro herdou. Olhe para você mesmo e pense, o que eu consegui produzir? O que eu consegui gerar de riqueza? Só que hoje eles não fazem isso, né? Eles não fazem. Eles sempre querem justificar o sucesso do outro para poder justificar o fracasso deles. Aí fica fazendo o quê? Desmerecendo o que o outro construiu. É patético isso, é patético. Chegou nos Estados Unidos como A família imigrante. dele minerava esmeraldas, cara. Mas ele chegou nos Estados Unidos como imigrante. Sua família minerava esmeraldas? Você Não, tem mas o meu pai petróleo? saiu da miséria e conseguiu chegar à classe média. Corte rápido. E você é Da burguesa por classe... isso? Não, claro que não. Você é classe trabalhadora igual eu, Júlia Então, também. Todo mas mundo foi aqui o é classe capitalismo, trabalhadora. Não tem Júlia. um burguês aqui. Carolina, claro que não, então. A gente não tem nem contato com O os que eu tô burgueses. dizendo é que o meu pai conseguiu sair da miséria através do trabalho. Um empresário que investiu num certo negócio, Você acha onde seu o pai meu comparado pai com Elon foi Musk? trabalhar. Não, tô falando que as pessoas têm possibilidade de enriquecer. O Elon Musk pegou a fortuna que você falou das esmeraldas que ele tinha e triplicou isso com as ideias geniais que ele teve, que ajudaram o mundo inteiro a progredir, né? Como, por exemplo, a Starlink hoje, se os indígenas estão tendo mais acesso à internet, melhor acesso à internet hoje, é a Starlink que está lá promovendo isso, não só na Amazônia, mas em vários outros lugares. Corte rápido. Criaram coisas, por exemplo, a Microsoft. Quando o Windows surgiu, Carolina, você imagina, cada casa tinha um pacote Windows no seu computador. A gente comprava o computador parcelado na loja e ele tinha que vir com um pacote Windows. Você já pagava o pacote Windows ali naquele momento. Então, por isso o Bill Gates se tornou bilionário. Na verdade, ele, como o... Como é que é o do criador do iPhone? Eu esqueci o nome dele. Steve Jobs. Steve Jobs, né, que era um universitário, classe média, né, e se tornou um dos maiores bilionários do mundo. Por quê? Criou algo que o mundo inteiro viu valor, vemos valor na criação dele. Olha a cara da feminista, ela tá desesperada, sem reação, ela não sabe o que fazer. Por quê? Porque ela tá tendo que escutar a verdade. Só através do capitalismo as pessoas têm a possibilidade de mudar a sua condição financeira. Através do comunismo, do socialismo, ninguém muda a sua condição financeira. É claro, até muda, né? Mas pra baixo, pra pior. E decidimos investir. Então eu peguei o dinheiro do meu trabalho, suado, e investi neste telefone que me beneficia de várias formas. Então, existe sim a questão de oportunidade, concordo com você, mas o sistema capitalista foi o que mais beneficiou a mulher no mundo. Sem dúvida. Ele me possibilitou, né? Possibilitou a minha mãe, que também vivia numa situação muito complicada na família dela, casar com meu pai. O meu pai, um excelente trabalhador, tiraram eles da miséria e viraram classe média, me deram uma educação um pouco melhor. Eu consegui dar uma educação melhor ainda para minha filha, né? E aí nós conseguimos permanecer nessa classe média um pouco melhorada. Tenho que dizer a você, porque eu não vivi a história dos meus pais, né? Ter 3 filhos, minha mãe não trabalhava, porque não valia a pena pagar alguém para olhar filho e ela sair. Então, tem todo um contexto nisso, sabe? Mas a minha melhora de vida, a vida que eu pude dar para minha filha, até viajar para Disney como o seu patrão, né? Mas de uma outra forma. Existem Disneys e Disneys, hotéis e hotéis. Eu pude fazer isso. Mas graças ao quê? Graças ao capitalismo, graças às oportunidades que eu tive de trabalho. Corte rápido. Rapaz, que surra. Alguém anotou a placa do caminhão? Porque passou um caminhão em cima dessa moça aqui agora. Mas que surra foi essa? Olha, eu vou falar pra vocês. É sempre essa mesma conversa com o comunista. Vocês podem observar. Ele sempre tá justificando o sucesso da outra pessoa de forma pejorativa para poder justificar o fracasso dele. Você pode observar. Anota o que eu tô falando. Anota aí na sua agenda e observa. É sempre assim. Inclusive, tem uma história muito engraçada, né, que contam aonde o capitalista estava conversando com o comunista. A história é assim. O capitalista pergunta pro comunista: "Ô, meu queridão, se uma pessoa tiver 2 casas, você é a favor que o Estado pegue uma casa para ele?" Na mesma hora. O comunista fala: "É claro, né? A pessoa só pode morar em uma casa. Para que ela vai querer 2 casas? O Estado tem que pegar sim uma casa para ele." O capitalista faz outra pergunta pro comunista, né? "Amigão, se uma pessoa tiver 2 carros,
você é a favor que o Estado pegue um carro para ele? Na mesma hora, né? O comunista fala, é claro que sim, a pessoa não vai conseguir dirigir 2 carros, então o Estado tem o direito sim de pegar um carro para ela. O capitalista ficou coçando a cabeça, né? Até que ele fez a última pergunta pro comunista. Aí ele falou assim, comunista, se uma pessoa tem 2 galinhas, você é a favor que o Estado tome uma galinha dessa pessoa? Na mesma hora, o comunista fala, não, que isso? Aí não, o Estado não pode tomar uma galinha dessa pessoa, mesmo que ela tenha 2 galinhas. O capitalista, ele fica sem entender nada, né? E ele pergunta, ué, mas por quê? Como assim o Estado não pode pegar uma galinha? Se você falou que o Estado tinha que pegar uma casa da pessoa, tinha que pegar o carro da pessoa, por que não pode pegar uma galinha? Aí o comunista fala pra ele assim, porque eu tenho 2 galinhas. Ou seja, moral da história, o comunista é a favor que o Estado tome tudo que ele não tem e tudo que você tem. E a gente tá vendo essa realidade hoje, né? O Estado tá querendo tomar tudo que você tem, mas o que eles têm, aí não. É o que eu falo pra vocês, pessoal. No sistema capitalista tem os seus problemas, tem os seus defeitos, mas você pode vencer no sistema capitalista. No comunista, você não consegue vencer. Não só não consegue vencer, como você não tem a possibilidade de vencer na sua vida. E agora, a possibilidade de você vencer na sua vida, ela tá muito mais real do que era antigamente. E como que você pode fazer isso para você vencer na sua vida? Clicando no primeiro link da descrição, você vai vir aqui, ó, pro meu WhatsApp particular, você não vai falar com o robô, você não vai falar com nada, com máquina, nem nada. Você vai falar comigo. Eu vou te explicar como que meu método funciona, como que você pode aplicar e ainda vou te dar um treinamento gratuito para você começar a aplicar ele hoje aí da sua casa e você já caminhar rumo ao seu sucesso financeiro. Tem centenas de pessoas mudando de vida através do meu método. Eu mudei de vida, eu já consegui viajar, consegui meu carro, consegui a minha casa, tudo através desse método. E eu tenho certeza que você se dedicando, se esforçando, você tem essa possibilidade também. Não negocie com a sua liberdade, não negocie com a sua prosperidade. Clique agora no primeiro link da descrição. Da mesma forma que anos atrás me estenderam a mão, eu me dediquei, me esforcei, criei esse método, consegui aplicar ele de forma eficaz e mudar de vida, você tem essa possibilidade também. Não vire as costas para a oportunidade. Ela tá batendo na sua porta. Vem agora, clica agora, vem falar comigo que eu vou te atender agora. Eu vou te atender agora. Então não perde a oportunidade não. Clica aí no primeiro link da descrição. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo. Seu animal.